O texto já está aqui. 1 Reis 19. Capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Verso 9. Amém? 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Os irmãos encontraram? Quem não encontrou aí, grita misericórdia. Amém? Irmãos, está escrito assim a palavra do Senhor. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Feche a sua Bíblia, coloca a Bíblia no seu banco. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, Senhor Deus. Quero te agradecer, meu Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui neste lugar, nessa noite, Pai. Tenho certeza da tua presença neste lugar, Senhor Deus. Tenho certeza, Pai, que desde quando entramos aqui, Senhor Deus, o Senhor tem falado conosco, Pai. E assim, meu Deus, eu te peço neste momento, fale conosco, meu Pai, através da tua palavra, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha transmitir a tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor, seja aquilo que a tua igreja necessita ouvir nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Dá um louvor de palmas para o Senhor. Irmãos, eu dei um subtema para essa mensagem, e o subtema que eu dei para ela nessa noite é: quando Deus nos encontra em nosso deserto e nos restaura. Esse texto, nós precisamos voltar a fita um pouquinho, para que nós entendamos o contexto dessa passagem. Elias foi um homem escolhido por Deus, ele foi usado por Deus, e antes dessa passagem, ele realiza um grande feito. Ali no Monte Carmelo, através da vida dele, que ele foi um instrumento, ele desafiou os profetas de Baal e viu o fogo de Deus consumir o sacrifício. Estavam ali os profetas reunidos, todos clamando ao Deus deles, e o Deus não respondeu. Mas na hora que Elias clama ao Deus, o fogo se manifesta, e o fogo consome aquele sacrifício. Então Elias ali, ele teve uma grande vitória, porque a nação de Israel estava sendo contaminada pela adoração a outros deuses. Mas depois dessa vitória, vem um profundo desânimo e um profundo esgotamento. Mesmo sendo um instrumento nas mãos de Deus e realizar um grande feito, ele decide fugir da ameaça de morte feita por Jezabel. Em um momento da nossa caminhada, em um momento da sua caminhada, Elias demonstra coragem, ele demonstra fé, ao confrontar a idolatria de Israel. Mas agora ele encontra-se fugindo para salvar a sua vida. Elias fugiu para o deserto, desejando a morte. E aí, irmãos, a primeira lição que esse texto ele me trouxe é que não podemos fugir
sem resolver os nossos problemas. Elias, podemos falar que ele estava com a moral alta. Olha o feito que ele havia feito, que Deus tinha usado a vida dele para fazer. E aí então a Bíblia fala que Jezabel, ele toma conhecimento daquele ocorrido. E então ela manda um recado para Elias: eu vou te pegar, eu vou te matar. E então o mensageiro vai ao encontro de Elias e dá o recado. E a partir desse momento, ele tem o seu psicológico abalado. Irmãos, olha o que Elias tinha feito. Olha a manifestação do poder que havia acontecido naquele lugar. Ali seria o passo, talvez o passo mais importante que ele desse naquele momento, para derrotar aquele mal que existia em Israel, para pôr fim ao reinado de Acabe e Jezabel. Como podemos falar, né? Elias estava grandão. Não fala, agora eu vou vencer essa batalha. Não, pode. O mensageiro chegou com a notícia, ela falou assim: Jezabel está querendo te pegar. Aí Elias poderia falar assim: pode vir quente que eu estou fervendo. Mas ele decidiu fugir. Ele fugiu e falou assim: não, se ela me achar, ela vai me matar. E aí, irmãos, nós temos que tomar cuidado em nossas vidas, para não fugirmos dos problemas que nós temos que enfrentar. Nós temos que tomar cuidado para não deixar as lutas tire o nosso ânimo, nos tire da presença do Senhor. Tem muitas pessoas hoje que usam meios para fugir dos problemas. Usa o álcool, a droga, a pornografia. São tentativas da pessoa fugir dos problemas. Quantas vezes nós vemos pessoas: por que você começou a beber? Eu tinha um problema lá em casa, então eu saía para beber e esquecia. Eu comecei a usar droga porque eu queria fugir dos problemas. Eu passei por uma grande adversidade, então era um meio que eu tinha de fugir. Então, eles usam isso para escapar da realidade. Ao invés de enfrentar o problema, ao invés de tentar resolver o problema, muitas vezes se cria algo para que esse problema... não, eu vou evitar. Não, eu não vou mexer com isso. Então nós temos, irmãos, que enfrentar os problemas que acontecem. O grande problema de Elias começou no momento que ele decidiu fugir. Tem pessoas que jogam o problema para debaixo do tapete. Não, está lá. Não tem nada não, está escondidinho. E aí quando assusta, está aquela montanha e a pessoa não consegue resolver mais. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que procurar a solução para os problemas. Qual era a solução de Elias? Enfrentar.
O mesmo Deus que fez, que desceu fogo do céu, que consumiu o sacrifício. Se ele decide enfrentar Jezabel, fala assim: não, eu estou contigo, Elias, pode ir. Porque Deus queria ver o povo liberto. Deus queria ver o povo deixasse de adorar Baal e voltasse a adorá-lo. Se tem algum problema na sua vida que precisa ser resolvido, encare ele de frente. Esconder, fingir que ele não está lá, não vai resolver. Pelo problema, tem males, tem problemas que podem ser diminuído o seu dano. Quando nós enfrentamos, não, eu tenho que resolver a situação, eu vou resolver. Porque lá na frente pode ser pior. Quando os muros lá em Jerusalém foram derrubados, foram problemas que não foram solucionados antes. Uma casa não começa a ser destruída num estalar de dedos, ela não destrói no estalar de dedos, mas vai aos pouquinhos. Começa trincas ali, problemas ali, e quando assusta está tudo destruído. Então nós temos que enfrentar os problemas. Eu não sei qual é o problema que você tem que resolver, mas deixa eu te falar, enfrente ele. Peça a Deus sabedoria para te dar a direção, para te mostrar aquilo que precisa ser feito. Amém? Não podemos sentir abandonados pelo Senhor. Esse foi o sentimento de Elias. Elias se sentiu abandonado pelo Senhor. Ele, em seu coração, ele acreditava que ele estava só. Tanto que lá mais para frente nós vamos ver que ele considerava que ele estava só. Vamos ler o verso 18, está escrito assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. O Senhor tinha guardado 7.000, que não se contaminou, que não se curvou a Baal, mas dentro dele havia um sentimento de abandono. Ah não, eu estou aqui trabalhando sozinho, eu estou aqui lutando sozinho contra esse povo. E aí pode ser porque ele fugiu. Porque ele se sentia como se estivesse trabalhando e o seu trabalho fosse em vão. Então ele foge. Deixa eu te falar algo. O Senhor não te abandona. O Senhor está com você. Temos que tomar cuidado, irmãos, para que no deserto não nos sintamos abandonados pelo Senhor. Muitas das vezes nós acreditamos que o deserto é algo que vai nos prejudicar, algo que vai nos fazer mal. Mas, na verdade, o deserto é a oportunidade de Deus trabalhar em nós. É a oportunidade de Deus nos aperfeiçoar. O deserto não é para destruir você. Elias foi levado ao deserto. Quando falamos de deserto, logo nós lembramos de prova. Logo nós lembramos de adversidade. Mas o deserto é uma escola.
O deserto é a oportunidade que nós temos de conhecer mais o Senhor. Então, se você está passando pelo deserto, se você está passando por alguma adversidade, algo que não é possível que o Senhor permitiu que isso acontecesse, mas mesmo que você esteja no deserto, o Senhor está com você. Mas o tempo de deserto está relacionado ao quanto que eu estou disposto a aprender o que Deus quer nos ensinar. Então, esteja disposto a aprender. Esteja com seus olhos, com seus ouvidos abertos, para ouvir a voz do Senhor e ver aquilo que Ele está ensinando. Qual é o propósito daquele deserto? Esteja disposto a aprender quando você estiver passando pelo deserto. Senhor, qual é a lição que eu preciso aprender? Para onde o Senhor quer me levar com esse deserto? Em que o Senhor quer me capacitar através desse deserto? Muitas das vezes a área que nós passamos pelo deserto é a área que Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas. E ali se torna uma escola para nós aprendermos. O Senhor tem um propósito em cada passo que nós damos. Então o Senhor não se esqueceu de você. Tenha certeza que Ele está lá, Ele está assistindo. Falamos que Deus é como um professor na hora da prova. O professor, ele fica em silêncio. Mas Ele está lá. Então confie no Senhor. Confie no processo. No deserto nós podemos ver o cuidado de Deus. Deus enviou um anjo para fornecer pão e água a Elias. Irmãos, imagine só você receber lá na sua casa. Você chegar lá na sua casa e o pão e a água para te alimentar está lá, te esperando. Ah, mas eu não fui na padaria, ninguém comprou para mim. Não, está lá, o Senhor colocou lá para você. Elias foi sustentado no deserto. A Bíblia fala que por 2 vezes o anjo foi lá e colocou o pão e a água. Elias, se fortalece aí, que você tem uma longa caminhada. Muitas das vezes, irmão, nós não percebemos o cuidado de Deus na nossa vida. Achamos o que conquistamos é com o nosso braço. Esquecemos que nós somos dependentes do Senhor. Se o Senhor falar que é não, é não. Se o Senhor falar que sim, é sim. Conheço uma pessoa que ela precisava resolver algo, e aí ela chegou para resolver e falou assim: moça, graças a Deus você conseguiu resolver, né? Aí ela falou assim: graças a Deus não, graças a mim. Foi o meu esforço. Mas se Deus tivesse falado não para ela, todo o esforço dela seria em vão. E aí, irmãos, o deserto, ele nos faz lembrar do cuidado de Deus. O povo, quando saiu do Egito, foi cuidado por Deus.
Você imagine, irmão, chover comida. Todo dia a comida lá para eles se alimentarem. E Deus não permitia que eles acumulassem. Então, quando estamos no deserto, nós podemos parar e observar o cuidado de Deus. Quantas coisas Ele tem feito em nossas vidas. Quantas coisas Ele tem nos proporcionado. O alimento diário, o alimento que você coloca na sua mesa para sustentar a sua família, para alimentar a sua família. A casa que está sobre o seu teto. Ou sobre o teto que você está. A roupa que você veste. Achamos isso é uma coisa ordinária. Mas no deserto, isso se torna extraordinário. Quem imaginou que Elias seria alimentado pelo anjo? Que ele receberia lá a comida dele? Então a nossa percepção, irmãos, tem que estar no cuidado de Deus. Sermos gratos pelo seu cuidado, por aquilo que Ele tem feito. Então muitas vezes nós passamos no deserto para valorizar o que Deus tem feito. Para parar e observar quantas maravilhas Deus tem feito em nossas vidas. Mas que na nossa caminhada se tornaram tão comuns. Que achamos que eu consigo no meu próprio braço. No deserto nós vemos Deus nas pequenas coisas. Deuteronômio 1:31 diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Na verdade, muitas das vezes, o Senhor nos pega pelo colo e nos carrega no meio do deserto. Confie no cuidado do Senhor para a sua vida. Amém? Irmãos, então Elias começa a caminhar. E aí ele foge de Jezabel. Ele é alimentado pelo anjo. E agora ele decide ir para a caverna. Após ser alimentado pelo anjo do Senhor, Elias recebeu uma ordem para que ele começasse a caminhar. E essa caminhada durou 40 dias e 40 noites. E nessa caminhada, ele procura uma caverna para se esconder. Irmãos, a caverna traz um significado de um lugar de isolamento, de autoproteção. Na visão, na mente de Elias, ir para a caverna significava que ele estava seguro ali. Ah não, aqui eu posso me esconder de Jezabel. Mas na verdade, Elias estava fugindo do problema. Em Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele achou que entrando naquela caverna ele poderia se esconder de Deus. Falou assim: aqui Deus não me acha. Eu vou me esconder aqui porque Ele não vai me achar. Então ele se esconde. Mas aí o Senhor vai até Elias. Então, irmãos, nós não podemos, no meio do problema, no meio do deserto, nos isolar.
Quando estamos diante de um problema, não, eu quero ficar sozinho. Eu quero me afastar, não, eu não quero mais ter relacionamento com ninguém. Mas nós temos que procurar, irmãos, a ajuda daquelas pessoas que estão capacitadas para nos ajudar. Ele poderia ter enfrentado, mas ele decidiu se esconder. Então não se esconda. Procure ajuda. Procure alguém que possa estender a mão para você. E mais do que isso, irmãos, procure a ajuda daquele que pode te ajudar, que é o Senhor. Deus, Ele não fala conosco quando nós estamos na caverna. Quando que o Senhor chega para Elias, a primeira coisa que ele fala: Elias, vem aqui para fora. Eu quero falar contigo, mas vem aqui para fora. 1 Reis 19:11 diz: e Deus lhe disse: sai para fora, põe-te em pé neste monte perante o Senhor. E depois que Elias saiu da caverna, o Senhor falou com ele. O Senhor não quer que nós vivamos escondidos. Ele quer que venhamos para fora. Ele quer falar com você. Ele quer te tirar desse deserto. Mas você não pode se esconder do Senhor. E Deus se interessa em nosso coração. Quando Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? O Senhor já sabia a resposta que estava dentro do coração de Elias. Eu quero te falar nessa noite: o Senhor conhece as respostas que estão no seu coração. O Senhor conhece. Mas Ele queria ouvir da boca de Elias. Eu quero falar para você: Ele quer ouvir da sua boca. Por mais que Ele conheça, por mais que Ele esquadrinhe o seu coração lá no mais íntimo, lá no mais profundo, o Senhor quer que você fale com Ele. Quando Jesus vai curar Bartimeu, o que Jesus fala com ele? O que queres que eu te faça? Eu imagino lá os discípulos rindo da cara de Jesus. Vai falar: Jesus, que ele quer voltar a enxergar, né, Jesus? Alguém deve ter respondido lá para ele lá. O Senhor sabia, mas Ele queria ouvir da boca de Bartimeu. O Senhor quer ouvir de você. O quanto você tem gastado o seu tempo com o Senhor. O quanto você tem colocado as suas angústias diante dEle. O quanto de tempo você tem gastado para colocar as suas causas diante do Senhor. O Salmo 139, do 1 ao 4 diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendestes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo o Senhor tudo conhece. Deixa eu te falar. O Senhor está com os ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Tem momentos da nossa vida que nós achamos que o Senhor não está escutando aquilo que a gente está falando. Tem momentos que parece que a nossa oração, ela chega até o teto. Parece que não tem resultado. Mas a oração é como uma semente que você planta. Que você vai orando e aquela semente vai crescendo. E aí ela nasce.
E aí no tempo dela ela dá o seu fruto. Então coloca diante do Senhor. Para de gastar tempo jogando coisa na internet. Mas começa a gastar tempo com o Senhor. Começa a apresentar aquele que pode resolver. Esteja sensível à voz de Deus. Algo que me marca nessa passagem, nesse texto, é que veio o vento forte, mas o Senhor não estava nele. Veio o terremoto, mas o Senhor não estava nele. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava nele. Mas aí o Senhor fala com Elias numa brisa suave. Isso está ligado à intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes nós queremos ouvir o Senhor, e sabe que nós imaginamos que o Senhor vai aparecer em nosso sonho e vai falar, ou que Ele vai levantar um profeta e vai falar: eis que te digo. Mas a todo instante o Senhor tem falado conosco. O Senhor pode falar através do culto, da palavra que está sendo ministrada. O Senhor pode falar através dos louvores. Quantas respostas Deus já me deu através de um louvor? E quantas vezes Ele falou tão suave ao meu ouvido, ao ponto de eu questionar se era a voz de Deus ou imaginação da minha cabeça. Quem já ouviu falar assim: oh meu Deus do céu, será que é o Senhor que está falando ou é minha imaginação? Mas esse ouvir está ligado à intimidade que eu tenho com Ele. Quanto mais íntimo, quanto mais próximo eu estiver com o Senhor, mais perceptível o meu ouvido vai estar para a palavra. Então busque essa intimidade, busque esse relacionamento com o Senhor, para que na hora que Ele falar com você, você esteja atento, esteja aberto, os seus ouvidos estejam abertos para ouvir a voz dEle. Porque a todo instante Ele está falando. Tem umas coisas que Deus já falou comigo no trânsito, de uma situação, de um problema que aconteceu, Deus falou através daquele problema. Mas a maneira que nós estamos perceptíveis é essa voz. Então esteja atento à voz do Senhor. Busque a intimidade, busque conhecê-lo. Como Jó declarou, não de ouvir falar, mas que os próprios olhos, que os seus próprios olhos possam ver o Senhor. Deus não se revela no espetacular, Ele se revela no íntimo. Esteja atento à voz mansa e delicada de Deus. Amém? Deus tinha para Elias a restauração e um novo chamado. Nos versículos 15 ao 17, o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú como filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, Jabel Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Jezael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. O Senhor queria restaurar Elias, restaurar o seu chamado.
Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o deserto que você está passando. Talvez você entrou para a caverna. Talvez você tenha se escondido. Talvez você está jogando os problemas para debaixo do tapete. Mas o Senhor está te chamando para fora nessa noite. O Senhor está te chamando para você viver o propósito dEle, para você viver o chamado dEle. Talvez você parou, talvez você largou a mão do arado, achou que você estava trabalhando em vão, achou que ninguém estava notando o seu trabalho. Mas deixa eu te falar, aquele que tem que notar, está notando o seu trabalho. Então, não use como desculpa para você parar. Ah, ninguém está me vendo, ninguém está observando. Porque quem tem que ver o seu trabalho é Deus. A Bíblia fala que existia 7.000 pessoas guardadas pelo Senhor, que não se corromperam, que não se deixaram levar. Então Elias não estava só. Não, você não está só. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Irmãos, a vida de Elias, ela foi transformada a partir de um encontro com Deus. A partir do momento que ele teve esse encontro, a vida dele foi transformada. Muitos homens e mulheres na Bíblia tiveram esse encontro. E ali eles foram transformados. E a partir daquele momento, o Senhor, eles foram instrumentos na mão do Senhor. Eu não sei se você teve esse encontro, mas se você não teve, busque esse encontro nessa noite. Que você, através do Espírito Santo, seja revestido de poder, revestido de autoridade. E que você seja um instrumento vivo nas mãos dele. Que você seja, lá na sua casa, um canal de bênção. E que esse deserto que você está passando, esse deserto que você está vivendo, pode ter certeza que ele tem hora marcada para acabar. O Senhor já marcou lá no seu relógio. Fala assim, vai acabar, vai cessar, e você terá a vitória. Que nessa noite você receba o renovo do Senhor, para continuar, para não parar no meio da caminhada. Adore o Senhor nessa música. Peça que Ele te encha novamente com teu Espírito. Te adoramos. Que a presença dEle seja real na sua vida nessa noite. Você que deseja um encontro com o Senhor, fala com Ele: Senhor, Te adoramos. que os meus olhos possam te ver nessa noite. Te adoramos. Que eu tenha um real encontro contigo para mudar a minha vida, para mudar a história da minha vida, E Senhor, para mudar a minha casa. te entregamos. Louve ao Senhor de todo o seu coração nessa noite. Rei dos Reis. Enquanto
enquanto os ministros cantam, fala com o Senhor. Senhor, me renova nessa noite. Renova-nos, ó Deus. Nós queremos mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo nessa noite. Nós Te buscamos, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Jesus, meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Erga as tuas mãos e peça para o Espírito Santo na sua vida. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Glórias em verdade, Te adoramos, Te adoramos em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Dá um louvor de palmas pro Senhor. Glória a Deus. Adorado seja o Teu nome, Pai. Glórias a Ti, Senhor Deus. Aleluia, Jesus.